Queridos, vamos ter o privilégio de falar sobre a mensagem do profeta Ageu. E eu quero, já aqui de antemão, dizer da nossa alegria. Na próxima quarta-feira estaremos encerrando a leitura da Bíblia toda. 3 anos, 3 meses e 3 dias. 1189 capítulos. Não é interessante? 3 anos, 3 meses e 3 dias. No dia 3 de abril, nós estaremos terminando a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. E eu quero dizer para os irmãos, inclusive você que nos assiste no canal, que é muito interessante a gente ler a Bíblia com essa calmaria toda, um capítulo por dia, porque a gente tem tempo de meditar, de refletir e analisar. E, além do mais, temos estudado na escola bíblica, livro por livro, fazendo análise. E olha, eu quero chamar a sua atenção, esse pequenino livro que nós temos na Bíblia, o livro de Ageu, é um livro assim tão impressionante com a sua mensagem, e eu gostaria de que você nunca desprezasse qualquer que seja a passagem ou o livro, porque eles têm uma importância muito grande para nós como cristãos, como povo de Deus, porque tem algo aqui em cada livro, em cada capítulo, que tem muito a ver conosco. Embora seja do Velho Testamento, mas tem uma mensagem que pode ser aplicada a nós no tempo da graça, ok? E é por esse motivo que eu quero dizer para vocês que nós vamos falar sobre a mensagem do profeta Ageu. E ao ler o livro do profeta Ageu, escutem bem, nós encontramos um tema geral, certo? Quando lemos o livro do profeta Ageu, são apenas 2 capítulos, nós encontramos um tema geral, que é a negligência com a casa de Deus, ok? E eu puxo e eu quero a sua atenção e raciocínio para a gente trabalhar com esse tema aí, ó. As consequências da negligência do povo de Judá, de Israel, de Judá mesmo, mas agora Judá representava a nação de Israel, quando eles negligenciaram algo que era tão importante para a vida da nação, para a vida espiritual deles, ok? Então vamos observar algumas coisas. Deus levanta o profeta Ageu, já nós vamos ler algumas passagens. Ele levanta o profeta Ageu para promover a reconstrução do templo. Estão entendendo? Por isso Deus levanta o profeta Ageu. Eu espero não me confundir aqui com outro profeta para que me ajude. Hoje eu quero falar do profeta Ageu. Se eu falar o nome de um outro profeta aqui, vocês entendam que é Ageu. Então, Ageu é levantado por Deus para animar, para repreender o povo, para que o povo atentasse para algo que eles estavam negligenciando, que era não reconstruírem a casa de Deus, o templo. Então Deus levanta e repreende, levanta o profeta Ageu para repreender o povo. O povo havia construído somente o altar do sacrifício. O altar do sacrifício, ele não ficava dentro do templo, ele ficava fora do templo. Lembra disso? E aí, eles não mostraram preocupação ou uma iniciativa para a reconstrução do templo, que estava em ruínas. Irmãos, nós estamos num templo bonito, não é? Certamente uma hora nós vamos ter um sistema de gravação aqui que nós vamos poder fazer, não é,
uma visão panorâmica, uma mostragem panorâmica do templo. Mas olha, nós estamos num templo, digamos, para todos os efeitos, novo. Essa, de fato, é a primeira pintura. Um templo alto, bonito, grande, espaçoso. Você imagina isso aqui tudo rachado, telhado todo furado, o reboco, a pintura toda feia, sem portas, destruído. Assim estava o templo, irmãos, certamente muitas paredes caídas, as portas queimadas, o piso certamente esburacado. Assim estava, meus irmãos, a casa de Deus, o templo, totalmente em ruínas. Eu quero que você tenha essa visão. Tente visualizar aí na sua mente. E olha, eu quero aproveitar e dizer só porque eu lembrei agora, tenha o cuidado de olhar as últimas mensagens que nós temos pregado, que estão no canal, e você irá ver que tudo que vamos falar aqui hoje à noite está de fato ligado, muito ligado com as mensagens anteriores que nós pregamos. Inclusive a mensagem de domingo passado, que nós não gravamos, não é? Nós não gravamos. E eu quero dizer para você isso, tá? Enquanto isso, o povo habitava em quê? Em casas luxuosas. Olha que coisa, irmãos. Pensa comigo, pensa comigo. O povo de Judá estava morando em casas luxuosas, construindo suas casas luxuosas, enquanto o templo, a casa de Deus, estava em ruínas. E é exatamente por isso que Deus levanta o profeta Ageu. Então podemos identificar 7 objetivos em Deus, ou 7 objetivos na mensagem do profeta Ageu, quando ele prega para o povo de Judá. Vamos ver o primeiro objetivo. Repreender o povo pela negligência de não se apressarem em reconstruir a casa do Senhor. Veja comigo capítulo 1, versículo de 2 a 4. Capítulo 1, versículo de 2 a 4. Assim diz o Senhor, ou assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês habitarem vós, ou habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus levanta o profeta e diz assim para eles: por acaso é tempo de vocês estarem habitando em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas? Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quando a gente lê esse versículo, ou esse texto, esses 3 versículos, você consegue ver ali a insatisfação de Deus, e Deus está denunciando a negligência espiritual daquele povo pela sua casa. Por acaso é tempo de vocês estarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas? Porque o povo dizia: ainda não é tempo. Aqui, no versículo 2. Meus irmãos, olha, todos nós precisamos lembrar que quando nós negligenciamos um princípio ou um dever espiritual, nós estamos em falta. E sabe como a Bíblia diz?
Em 1 Tessalonicenses 5:23, escuta bem, a Bíblia diz assim, que o vosso corpo, alma e espírito sejam totalmente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irrepreensível é quem não merece ser repreendido. O versículo, ele é muito rico. Vamos ler para que eu diga tudo o que está lá no versículo como exatamente está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23. Abra bem aí, por favor. 5:23. Olha aí, eu citei apenas uma parte do versículo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu não estou falando de templo. Lembra daquela mensagem sobre o altar que eu preguei aqui? Eu disse que estávamos tirando as verdades do altar, as lições espirituais do altar. Não estou falando de casa, agora, do templo feito de tijolo, de concreto armado, industrializado. Não estou falando desse telhado, não estou falando desse piso, estou falando, irmãos, de alguma coisa que está faltando na sua vida, que você tem negligenciado. Sabe como? Não é tempo ainda. Você despreza. No livro de 1 Tessalonicenses, como nós citamos, capítulo 5, verso 23, a Bíblia está dizendo que Deus espera que tudo, nosso corpo, alma e espírito, estejam íntegros, conservados e irrepreensíveis para receber o Senhor. Olha o que eu vou lhe dizer. Tem alguma coisa que você tem negligenciado? Que você sabe? E olha, irmãos, escuta isso aqui. Escute a voz do Espírito Santo que fala dentro de você. Existe uma maneira de Deus falar com você. É aquela voz interna que diz assim para você: você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu consigo imaginar que aqueles judeus, quando eles passavam no templo, quando eles passavam na porta do templo, na praça do templo, que eles viam aquela casa em ruínas, aquela casa gloriosa, aquele templo que no passado foi santuoso, cheio de glória, de ouro, de madeiras de lei, de tanta prata, de tanto bronze. Alguma coisa dizia para eles, assim dentro deles: quando é que vocês vão consertar isso aqui? Mas eles não atentavam para isso, irmãos. Faça uma análise da sua vida e veja se não tem algo precisando ser restaurado. Analise. Sabe por quê? Porque agora você é o templo de Deus. A Bíblia diz que agora nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário. Nós somos a casa de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Está vendo a ligação? O Novo Testamento diz que nós somos, meus irmãos, a casa de Deus, o edifício de Deus. Nós somos agora esse santuário que não pode estar em ruínas, que nós não podemos dizer: amanhã eu resolvo, amanhã eu vou consertar isso, amanhã, ei, deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Ficar adiando é negligência. Por isso nós devemos estar bem, queridos. Como disse Paulo,
irrepreensíveis, santos, tudo, corpo, alma e espírito. Entendeu o mistério? Que o Espírito Santo esteja falando com você. Olha aí o segundo objetivo da mensagem desse grande profeta de Deus, né? Não é pelo fato do livro dele ter sido tão pequeno que ele não é um grande profeta. Certamente Ageu é um grande profeta. Mostrar as terríveis consequências pelo desprezo ou demora na reconstrução do templo. E eu quero que você olhe comigo aí, ó, capítulo 1, versículo 5 e 6. Capítulo 1, versículo 5 e 6. O vento passa tão rápido aqui, né? Bora lá. 5 e 6. Olha. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e aquele que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Meu irmão, é difícil de entender isso aqui. Vamos traduzir isso aqui. Vamos traduzir o que é que o profeta está dizendo. O povo tinha semeado muito e colhido pouco. O povo comia, mas não se fartava. O povo bebia, mas não matava a sede. O povo se vestia, mas ninguém se aquecia. E aquele que recebia o seu salário, aquele que recebia seu salário colocava no saco furado. O que seria isso, irmãos? Olha aqui, ó. As consequências, irmãos, quando nós desprezamos as coisas de Deus. Bora ler o 9. Versículo 9 diz: esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Será que isso aqui não está falando para nós, irmãos? Será que isso aqui não é uma grande mensagem para nós? Quanta gente tem esperado muito e tem recebido pouco. Quanta gente tem semeado muito e tem recolhido pouco. Sabe por quê? Porque está negligenciando algo na vida espiritual dele. Relaxado, não ora, não tem tempo, não zela, não dá o melhor para Deus. Não tem glorificado a Deus no seu corpo, não tem dado o seu melhor para Deus. Essa reconstrução aqui não é dessa casa, não é de tijolo físico que nós estamos falando da sua vida espiritual. Porque agora nós precisamos do templo. O templo é importante para nós, né? Mas agora não é desse templo que a Bíblia está falando. Deus agora está falando com a gente. Nós precisamos do templo para nos reunir, nossas salas, nossos departamentos de educação religiosa, né? Nosso prédio, nosso estacionamento, tudo, irmãos. Mas Deus está falando agora da tua vida espiritual. Olha o versículo, continuando o versículo 9. Quando trouxestes para casa, eis que veio a ser pouco. Esperaste muito e veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre para a sua própria casa. Por causa da sua própria casa. Por isso os céus vos retêm o seu orvalho, e a terra não dá os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes,
sobre o cereal, cereal quer dizer o alimento, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais e sobre o trabalho de suas mãos. Traduzindo, irmão, Deus está dizendo, olha, por isso que o que vocês fazem não tem dado certo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós cristãos, nós podemos passar por todo tipo de vendaval aqui na terra. Que nós somos seres humanos e algumas vezes nós sofremos de tabela, né? Acontece uma coisa lá, nos atinge aqui. Hoje, pelo mundo globalizado que nós vivemos, acontece uma coisa lá em outro país, atinge aqui. Mas uma coisa é certa, irmãos. Toda vez que tu passares por uma situação que você percebe que não está tão legal, faça uma análise sobre a tua vida espiritual. Deus está dizendo, eu não mandei chuva, a terra não dá o seu fruto. Sabe, irmãos, tem gente que fica revoltado. Lá no livro de Apocalipse, você vê que quando a Bíblia fala que Deus vai mandar os flagelos, que Deus vai mandar a punição sobre os ímpios por causa do pecado, o que a Bíblia diz? Que eles ficarão revoltados. Tem gente, irmãos, que quando as coisas estão dando errado para ele não tem essa atitude de dizer, Deus, me perdoe. Me mostre onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. Não. É porque essa vida, não sei o quê. E não sei o quê. Aí começa a culpar a todos. Culpa fulano, culpa cicrano. Ele fica dizendo, ele fica revoltado, ele espragueja. Ele diz, irmãos, Deus está dizendo que nem o orvalho, irmãos, Ele mandou, nem o orvalho. Sabe o que Deus espera de nós? Uma atitude humilde, de quebrantamento, de choro. Senhor, eu sei que eu tenho errado. E tem mais, irmãos, algumas vezes o erro nem é nosso, mas é do Pai. O erro é do governante. O erro é de uma pessoa com quem nós trabalhamos. Sabia? Mas sabe qual é a nossa atitude? Reconhecer o erro, pedir perdão, confessar, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Irmão, eu fico assim tão tocado por isso, irmãos. Diz o Senhor, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, o que ela produz, e também sobre os homens, sobre os animais e sobre as obras de suas mãos, todo o trabalho de suas mãos. É mão de obra, irmãos, aqui é mão de obra. O que a gente faz? Então, olha, irmãos, olha aqui as consequências quando nós falhamos de fazer o que deve ser feito. Pode passar, terceiro. Corrigir a falsa ideia. Corrigir a falsa ideia de que é preciso esperar o tempo ou as finanças melhorarem para se poder investir no reino de Deus. Sabe, o povo estava dizendo que não era tempo. Nós vimos lá no versículo 2, certo? Olha aí, ó. Olha de novo para o versículo 2. Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo. Era isso que o povo dizia. Olha, eu sei que Deus está me usando aqui para lhe dizer isso. Talvez eu estou falando para um empresário. Talvez eu esteja falando para um jovem vocacionado, para uma moça, para um rapaz, para um missionário, para um pastor, para alguém que Deus está chamando para fazer alguma coisa e você está esperando um tempo que não sabe que tempo é esse. Eu estou esperando o tempo certo. Quem foi que disse que você tem que esperar o tempo certo, melhorar, para poder fazer as coisas para Deus?
Nós não temos que esperar, irmãos. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus dizendo: é hoje. Quando aqueles homens foram dizer para Jesus: Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou fazer. Ele disse: não, agora. Jesus também disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, a Bíblia sempre deixa claro que é hoje. Teve um que disse assim: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou sepultar o meu pai. O que foi que Jesus disse? Não! Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vem tu e anuncia o reino de Deus. Um outro disse assim: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou me despedir do pessoal da minha casa. Jesus disse: não! Agora veja o que Deus disse para o povo no versículo 8. Ageu 1:8. Abra aí comigo. Subi ao monte, aleluia, diz o Senhor. Trazei madeira e edificai a minha casa. Dela me agradarei e sereis glorificado, diz o Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Solte a sua Bíblia e dê um grande aplauso ao Senhor, porque Ele está dizendo: suba. Mais alto, se é para Jesus. Suba. Tire a madeira agora. Vá buscar a madeira agora. Se apressem. Para que vocês querem esses ombros? Os machados estão nas vossas mãos. As matas estão ali. Vão e busque a madeira. Está aqui, ó, versículo 8. Irmãos, Deus está dizendo para você: se levante e mude. Mude a tua vida agora. Não deixe, irmão, eu vou esperar o ano que vem, mês que vem, não sei o que, não está no tempo, não é agora, eu não consigo, agora eu não estou preparado. Quem foi que disse que você tem que esperar? Você não tem que esperar. Deus está mandando você se levantar e pegar a madeira. Suba. Suba. E vá tirar a madeira. Porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora é só você voltar para o ponto 2, viu? Você que está ouvindo a mensagem pelo canal, veja agora o ponto 3 e volta para o 2 para tu ver. Casou perfeitamente. Não temos que esperar o tempo melhorar. Sabe por quê? Porque quando nós negligenciamos, o tempo faz é piorar, irmãos. Jesus amado. Olha, escuta isso aqui. Você não pode esquecer. Quando você espera o tempo melhorar para fazer algo que Deus quer que tu faça agora, o tempo não melhora, piora. Volta para o 2 aí, volta para o 2. Estou falando você em casa. Você que está assistindo, você que está ouvindo a mensagem. As consequências. Capítulo 1, versículos 5 e 6 e de 9 a 11. É um tempo de sequidão. Sabe por quê? Porque a pessoa fica dizendo: não está na hora não. Ei, eu vou esperar. Não espere. Suba agora e tire a madeira e faça o investimento no reino de Deus. Dê o seu melhor na igreja. Seja fiel a Deus no seu dízimo. Invista. Se Deus colocar na tua mente para você ofertar para uma obra missionária, invista. Se Deus colocar na tua vida para você entregar algo para Ele, entregue. Se Deus colocar no teu coração você fazer uma coisa na obra dele na igreja, faça agora. Se Deus te chamar, se Deus te mostrou que você deve fazer algo para Ele, faça agora. Não espere o tempo melhorar, porque o tempo é hoje. Eu poderia citar vários exemplos de que o tempo é hoje.
de que o tempo é agora. Mas eu já citei alguns, né? Você lembra? Inclusive daqueles 3 que eu falei, né? Vamos para o 4º exemplo. O objetivo da mensagem do profeta Oséias. Ageu. Está vendo? Eu acho que foi a primeira vez que eu troquei, né? Profeta Ageu. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Ageu. Olha aí, ó. Mostrar que o povo temeu e reconheceu o seu erro, e que o povo se dispôs a obedecer ao desejo de Deus. Até aqui, nós vimos 3 objetivos, certo? E você viu que Deus ministrou no coração do povo, levanta o profeta para dizer o que ele queria, disse o que o povo tinha que fazer, disse as consequências. Veja comigo aí no versículo 12. Ageu 1:12. Olha o que o povo fez. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, irmãos, o povo atendeu a voz do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, olha aí, ó. O povo temeu, reconheceu o seu erro e disse: vamos. Eu posso imaginar aquele homem já idoso, aquele rapaz, aquele sacerdote, juntamente com Zorobabel e o profeta e o sacerdote, Josué, e todo mundo se reuniram e disseram: vamos, pessoal, vamos, pegue os machados, pegue as pás, pegue as ferramentas, vamos cuidar agora da casa do Senhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A disposição de obedecer prontamente a esse, né, e esse temor, é o que cada um de nós como cristãos precisamos possuir nos dias de hoje. Será que você tem temor? Será que você está pronto? Será que você se coloca de prontidão para obedecer? Irmãos, e só dando destaque aqui na questão do temor. Ei. Tem uma coisa que eu digo na minha oração, sempre. Coisa particular, né? Um dia desse eu estava orando, aí eu me lembrei. Eu digo: um dia eu vou pregar na igreja sobre o que eu peço na minha oração. O que eu peço? Eu vou fazer uma mensagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu peço para que eu não seja egoísta. Eu peço para que eu não seja avarento. Entendeu? Eu peço que eu não seja falso. Eu peço isso para Deus. Senhor, que eu não seja falso com as pessoas. Eu peço isso para Deus. São coisas particulares, né? Eu peço que eu não seja negligente com alguma coisa. Eu peço a Deus que eu não seja adúltero na minha mente, que eu não seja mentiroso, que eu não engane as pessoas. Essa semana 2 pessoas me deram troco a mais, irmãos. Eu fui pagar uma coisa de R$90, ou de 80 e poucos reais eu dei R$90. A pessoa pensou que eu tinha dado 100, e ela me deu um troco como se eu tivesse dado 100. Ela me entregou e já foi dando a volta e saindo. Eu digo: ei, você me deu o troco. Ela disse: você não me deu, não foi 100? Eu disse: não, eu lhe dei 90. Eu devolvi o troco dela. Essa semana eu estava comprando uma coisa e a pessoa atendeu o telefone na hora que estava comprando. Na hora que eu estava, a pessoa estava me vendendo, ela atendeu o telefone.
E eu dei o dinheiro para ela. Eu dei R$6 para ela, irmãos. Era uma coisa barata que eu estava comprando, né, bem baratinha. Mas era R$5, eu dei 6. E ela se atrapalhou e disse: você me deu 100, não foi? E ela aqui falando no telefone, digo: não. E ela já contando o dinheiro ali, atendendo o telefone, disse: você me deu 100, não foi? Eu disse: não, eu lhe dei R$6. Aí ele disse assim: ô moço, que todo mundo fosse assim. Muito obrigado. Irmãos, olha, nós temos que pedir a Deus para sermos as melhores pessoas do mundo, irmãos. E tem uma coisa que eu peço a Deus, é que nunca me falte o temor. Sabe o que é o temor? É o respeito grande pelas coisas de Deus. Você está entendendo? Nós temos que ter temor. O temor não pode se apartar de nós. É o temor pela Bíblia, meus irmãos. É o temor quando nós respeitamos as coisas sagradas. É o temor pela oração. É o respeito pelo casamento. É o respeito pelos pais. É o respeito pelos filhos. É o zelo pela oração, pela leitura da Bíblia, em separar o dízimo, pela oferta. É o zelo em honrar as pessoas que merecem ser honradas, obedecer os pastores, amar os nossos líderes. Isso é o temor. O temor. Eu faço isso com muito temor. Você pensa que eu vou brincar em passar um dia todinho sem ler a Bíblia, sendo que Deus me dá 24 horas. E eu tenho coragem de dizer para Deus que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, meus irmãos. Não, hoje o dia foi muito corrido e eu não tive tempo de ler a Bíblia. A Bíblia fica para depois. A igreja fica para depois. Eu só vou para a igreja se der certo. Isso não é ter temor, irmãos. Porque o temor é se quarta-feira, a não ser que seja uma coisa muito rara mesmo e muito importante, você não vai trocar essa coisa pelo culto de quarta-feira. A não ser que seja um compromisso de trabalho, escola, alguma coisa que aconteceu, família, tal, e você vai cuidar. Mas não, eu vou assistir esse jogo. Não, eu vou ficar aqui porque, afinal de contas, um amigo meu vem aqui e eu quero conversar com ele. Isso é ter temor pelas coisas de Deus, me diga. Você está bem aqui, não leu a Bíblia ainda, você está com o tempo corrido, e chega alguém para conversar piada com você, e você deixa de ler a palavra para ficar conversando besteira com aquela pessoa. Isso não é ter temor, meus irmãos. O temor é quando eu digo: dê licença, eu tenho uma coisa importante para fazer. O que é? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ah, mas tem o aniversário do teu amiguinho ali. Não, eu vou para a casa de Deus. Meu amigo está fazendo aniversário na hora do culto, e eu vou para o culto, porque Deus quer falar comigo. Eu tenho temor, eu prefiro o culto do que o aniversário do meu amigo. É o temor, meus irmãos, pelas coisas de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? É o temor. Nós somos as pessoas melhores do mundo, irmão. Nós somos bons amigos. Nós podemos ir no aniversário do nosso amigo, sabia? Nós podemos ir. Nós podemos assistir um jogo, irmão, na televisão. Nós podemos brincar, irmãos. Nós podemos nos divertir, irmãos. Nós podemos ir a um banho, não é? Aquela água corrente, podemos ir à praia, podemos participar, não é, de coisa assim de lazer, porque isso é bom. Mas olha, as coisas de Deus em primeiro lugar e com temor. E o tempo já se foi, né, irmãos? Mas fica aí a dica, tá bom? Olha, nós temos que obedecer a Deus. Diga comigo, diga comigo, todo mundo, vai lá. Diga, prontamente. Diga, alegremente e totalmente. Lembre dessa tríade, 3 palavras: prontamente, alegremente e totalmente. Vamos apressar o passo.
Se você quiser esse texto, eu mando para você pelo WhatsApp, tá bom? Pode me pedir. Quinto. Ensinar que nós somos apenas mordomos. Irmãos, que tudo na verdade pertence a Deus. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos mordomos, irmãos. Lembra do homem muito rico que faleceu recentemente? Lembra? Ele levou alguma coisa, irmãos, no seu caixão? Ele levou alguma coisa, irmãos? Não leva, irmão, não leva. Eu aposto, se a viúva deixou a aliança de casamento no dedo dele, ele levou talvez algumas 2 peças de roupa. Não é verdade? Muito rico, irmãos, mas não levou nada, irmãos. Olha aí. Capítulo 2, versículo 8, o que diz aí, irmãos? O que diz no 8, irmãos? Estou em Joel. O vento tira rapidamente. Ageu 2,8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos... Deus está dizendo uma coisa para nós, irmãos. Olha, tudo que você tem é meu. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos. Eu quero que você tome uma decisão na sua vida de dizer assim para Deus, de fazer esse reconhecimento: tudo que eu tenho é de Deus. Sabe, as pessoas que têm dificuldades, escuta isso aqui. As pessoas que têm dificuldade, irmãos, de honrar a Deus, de dar o seu melhor para Deus, são pessoas que não têm esse entendimento. Sabia? As pessoas mesquinhas, mão fechadas, as pessoas que não são generosas, as pessoas que não dão sua vida, seu tempo, pessoas que não ofertam, pessoas que não são fiéis a Deus, que não dedicam a sua vida mais ao reino de Deus, são pessoas que pensam que elas são donas do que elas administram. Olha, a tua vida, a tua casa, o teu carro, a tua moto, o teu fogão, a tua geladeira pertence a Deus. Pertence a Deus. O teu salário pertence a Deus. Dele é o ouro, dele é a prata. Como eu posso esquecer disso? Por isso a Bíblia manda lá em Provérbios: honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Não é tremendo isso? Bora lá, 6, são 7. Olha aí, ó. Revelar que Deus não estava feliz com o culto que eles ofereciam. Veja comigo aí no capítulo 2, versículo 14. E nós lemos no início do culto, quando Deus diz assim para o seu povo: olha, o que vocês oferecem a mim é imundo. Está aí no capítulo 2, versículo 14. Irmãos, Deus está dizendo aqui, Deus vai falar isso muito em Malaquias, viu? Estamos chegando em Malaquias, né? Próximo domingo é Malaquias 1. Você vai ver que Deus está reprovando o culto que eles estavam prestando a Deus, a Ele. E aqui, irmãos, Deus está dizendo: olha, o que vocês estão me oferecendo não está legal. E aqui vem uma grande lição para a gente. Que tipo de culto você tem dado a Deus? Agora há pouco eu falei do temor, não é? Irmãos, tem gente que ele está na igreja, mas ele está ligado em tudo lá fora. Tem gente que está aqui dizendo: aleluia, santo é o Senhor, mas a mente está em outro lugar. Ele vem de qualquer jeito. O culto que você oferece a Deus começa na tua casa. Oh glória, eu vou já para a casa de Deus. E aí você começa a se alegrar. Quando chega o dia do culto, você se alegra na tua casa.
Você vem com alegria. Você cultua a Deus com aquela alegria. Vir para a igreja não é uma coisa pesada. Quando você vem para a igreja, você vem dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, tem tanta gente que já se cansou. Gente que está cansada. Que para vir para a igreja parece uma peleja. Ela vai, mas ela vai forçada. Deus está dizendo para você agora: o que você está me oferecendo não é legal. Vamos oferecer o melhor. Irmãos, quando você vai visitar alguém no aniversário dele, e você quer presentear, qual é a sensação que você tem de prazer, não é? Quando você oferece aquele presente, não é verdade? Você se sente bem. Você entregar assim, ó, tá aqui, ó. Não é assim? Você fica feliz? E se a pessoa disser: não gostei, você vai ficar triste, não é? Irmãos, quando você for oferecer a Deus, ofereça o seu melhor. Obrigado, Jesus. Tudo que você for fazer para Deus, dê o seu melhor. E vamos fechar com chave de ouro. Olha, nesse ponto aí, no capítulo 2, completa esse sentido o versículo 15 a 17. Se você estiver anotando, lendo, pode ler o 15 a 17, que continua com a história do culto que Deus reprovava, não é? Que Deus estava dizendo que não aceitava o culto deles, ok? Deus estava dizendo que o que eles ofereciam não era aceito. Olha aí, ó. Agora, pois, considerai todo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte tal, e ele fala e descreve aquela situação que aconteceu por causa do mau ou do péssimo culto que eles prestavam a Deus, tá bom? Vamos para o último objetivo: anunciar ao povo que desde o momento em que eles fizeram o início da obra do templo, isso aqui é tremendo, anunciar ao povo que desde o momento em que eles começaram a construção do templo, começou também um tempo novo na nação. Quem é que não quer saber de um tempo melhor, não é? De bênçãos. Glória a Deus. Pastor Isaías, eu estou vivendo um novo tempo na minha vida. Eu quero um tempo maravilhoso na minha vida. Quem é que não quer receber uma profecia dessa, né, irmãos? Irmão, se prepare, irmãos. Irmã, se prepare. Olha aí, um tempo novo na tua vida. Receba. Aleluia, pastor, glória a Deus. Irmãos, volte e veja todos os 6 objetivos da mensagem do profeta Ageu. Veja todos eles. Versículo aí, ó, é o 18. Bora lá? Encerrando. Versículo 18 diz: considerai, eu vos digo, desde o dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Ah, paz, olha que palavra, meu irmão. Deus está dizendo: como é que está a romeira? Como é que está a oliveira? Como é que está isso? Não está tudo parado? Receba! A partir deste dia, eu começo a abençoar vocês. Pode aplaudir novamente o Senhor. O Senhor está dizendo: faça! Comece! Olha, uma vez eu me lembro que eu preguei uma mensagem que eu dizia o seguinte: toda vez que você faz um voto, lembra dessa mensagem?
Toda vez que você faz um voto, que você promete, que você decide, que você começa algo, você fica debaixo da bênção. Aleluia. Quando você começa, você fica debaixo da bênção. E olha aí a nossa conclusão. Olha aí, ó. Só um minuto. Pode deixar a conclusão, mas ó, decida e comece hoje mesmo a fazer a vontade de Deus para a tua vida. E assim estarás debaixo da bênção do Senhor. Quem pode dizer amém? Aí eu quero que alguém iluminado no meio da igreja diga para mim o que é que está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 16. Quem é que sabe de cor? Irmãos, eu estou com o texto aqui aberto, eu não olhei, porque esse versículo eu tenho memorizado. Não sejamos negligentes como foi Esaú. Meu Deus. Olha, a mensagem de hoje, o tema foi as consequências, não é? As consequências de uma negligência. Olha aqui, ó. O perigo e as consequências da negligência espiritual. A Bíblia está dizendo em Hebreus 12:16, para que ninguém seja negligente, como fez Esaú. E você sabe o que foi que Esaú fez? Ele vendeu o seu direito por causa de um prato de lentilhas. Que Deus nos abençoe. E olha, hoje pela manhã na escola bíblica eu disse que Zacarias capítulo 8, que foi o capítulo de hoje, estaria ligado com essa mensagem, lembra? Anote aí para você ler em casa, Zacarias 8, versículo 9 e 10. Você vai ver que é tudo isso que nós pregamos hoje à noite. Que Deus nos abençoe, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus irmãos e amigos, e a vitória é nossa pelo sangue e pelo poder de Jesus.